naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Agora, 9:31. Do livro de Atos mesmo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. É bastante interessante que este episódio aqui da perseguição da igreja se dá logo após quando Cristo é assunto aos céus. Cristo havia sido morto, apareceu a muitas pessoas. Depois, um pouco antes de ele subir ao céu, ele trouxe palavra a muitas pessoas ainda. E ele falou sobre a questão de receber o poder que há no Espírito Santo. E vai descer sobre vós, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando Jesus fala isso, logo depois ele sobe aos céus, e a igreja tem que seguir o seu curso sem a presença física de Cristo. E nesse segmento se dá a festa do Pentecoste. Naquela festa o Espírito desce sobre aquele lugar. Pedro faz uma mensagem maravilhosa e 3.000 pessoas se convertem. A partir daí a igreja começa a crescer. E com o crescimento, o aborrecimento também de líderes religiosos, dos políticos da época, e pessoas começam a se irritar porque querem trazer alento sobre a religião judaica, e eles começam a trabalhar sobre isso e começam a perseguir a igreja. Paulo é um desses. Ele se torna um perseguidor da igreja, e ele vai arrumar cartas onde ele pode entrar em casas, escorraçar os crentes, fazê-los com que neguem a sua fé, porque ele tinha um zelo pela sua própria religião, que era a religião judaica. E Paulo, então, ele tem esta missão de transmitir este recado aos cristãos da época. E ele começa a perseguir. Ele levanta grande perseguição. Mas no capítulo 7 de Atos, um homem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra. E ele ali de alguma maneira, também medido ali pela multidão, ele também é pressionado, e naquela pressão da multidão, Estevão é apedrejado. Paulo estava lá, e a Bíblia diz que ele consentia na morte de Estevão. Paulo era um assolador da igreja. Mas Paulo, ele fazia isto com tanto zelo, ele perseguia a igreja. Mas o fato é que a igreja, ela, embora fosse tão perseguida, ela, de alguma maneira, acontece uma coisa com a igreja de Cristo. Se você é de fato de Cristo, você pode passar algum sofrimento e perseguição, mas saiba que a sua vida traz resultado na vida de alguém. E o fato é que a igreja, quanto mais perseguida, mais ela crescia. E isso não é diferente nos dias de hoje, no que se fala da perseguição da igreja e no que acontece com a igreja nos dias de hoje. A igreja, no versículo 31, diz assim, que ela tinha paz. E no final, que ela crescia em número. E isto é fato também nos dias atuais. Quando nós olhamos para isso, nós lembramos do texto que diz o seguinte: que venha o inferno, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Pode existir qualquer religião neste mundo,
mas a igreja de Cristo vai prevalecer até o fim. E quando Cristo voltar e buscar a sua noiva, que é a igreja, que é você, ele só vai querer saber uma coisa: se você está preparado para este dia. Se você tem a Cristo, se você leva essa fé a ferro e fogo, e você transmite essa fé que você tem, não importa o lugar que você esteja, você carrega este nome precioso de poder, de graça, e você não tem medo disso, porque este é o ideal da sua vida. Então, quando nós nos deparamos com isto, muitas pessoas se espantam com o crescimento também, hoje em dia, vertiginoso da igreja. A igreja perseguida, ela tem experimentado em todo o mundo um crescimento assustador. De fato, os números assombram. E nós podemos ver aí na China, por exemplo, que a China, no final da década de 60, havia cerca de 4 milhões de cristãos. Já era bastante, né, para a China. E com o passar do tempo, após a perseguição atingir o seu auge nesse país, muitos pastores foram presos, mortos, pessoas torturadas, interrogadas, tiveram suas igrejas fechadas, mas algo espantoso aconteceu na China. Houve uma revolução cultural lá. E a China passou no espaço de 40 anos para cerca de 100 milhões de cristãos, que hoje povoam aquele país. Mas não é só isso. 600 mil novas igrejas não oficiais foram abertas durante todos estes anos neste país. A China hoje, então, tem cerca desse volume de gente pregando o Evangelho, recebendo o Evangelho, e alguns pesquisadores ainda dizem que todos os anos são abertas cerca de 600 mil novas igrejas neste país. E cerca de, pelo menos, que tem gerado cerca de 2 milhões de novos convertidos por ano, apesar da perseguição. Interessante, né? Então, ainda assim, a igreja na China é severamente, diariamente perseguida, com restrições do governo, com pessoas que impõem coisas a eles, e a igreja, no entanto, cresce. Mas uma outra igreja está crescendo, e aí é um lugar mais difícil, é o Irã. E lá no Irã, onde as fontes locais afirmam que há um número naquele país que saltou de 500 cristãos em 1979, lá no ápice, né, da Revolução Islâmica naquele país, para cerca de 100 mil cristãos. Né? 100 mil novos cristãos hoje, no Irã. E durante esses 30 anos de pregação do Evangelho naquele país, a igreja iraniana pode-se dizer que cresceu muito. Né? Mas, paralelamente a esse crescimento, houve também um aumento terrível da perseguição. O próprio presidente aí, Mahmoud Ahmadinejad, ele teria dito que o seu governo precisa interromper rapidamente o crescimento das igrejas não oficiais no país. E ele está envidando todos os esforços, agentes secretos, pessoas de todo tipo, para tentar inibir o crescimento da igreja no Irã. Mas as portas do inferno não prevalecem. Homens valentes, mulheres valentes estão à frente desse trabalho. Pessoas que dedicam a sua vida por um ideal e que não negam a Jesus. Empenhados aí no trabalho de pregação do Evangelho. E esse presidente aí, ele vai falar que ele está empenhado em descobrir também líderes do movimento, prender estes líderes e prender muçulmanos também
que tenham cometido a apostasia, ou seja, que tenham deixado o islamismo para se tornarem cristãos. Até as igrejas de minoria étnicas, como a Armênia e a Assíria, também sofrem em meio a essa situação. Eles recebem informações de que eles possuem autorização para ministrar pregação ao povo da sua própria língua, mas são totalmente proibidos de ministrar para aquelas pessoas de origem muçulmana. Então, a despeito deste cenário todo, meus irmãos, os cristãos iranianos dizem que a estimativa real do tamanho da igreja é cerca de 450 mil pessoas hoje que estão fazendo um trabalho lá neste país. Mas este homem, ele está com a missão de tentar interromper o crescimento da igreja no país. Então, nós nos deparamos com estas realidades que estão aí diante de nós. O segredo da igreja perseguida é que ela entendeu o que é ser igreja. A questão é, nós entendemos o que é ser igreja? Igreja, a palavra igreja, por exemplo, no original, ela tem um significado, eclésia, igreja, com a preposição ek, que significa, que tem um significado que está aí, fora de, com outro substantivo, kalel, que vem do grego, que significa, então, chamado. E aí nós temos o significado de igreja. Igreja é a assembleia dos chamados para fora. Igreja é aqueles que saem e que proclamam aquilo que acreditam. Igrejas são aqueles que não têm medo de nada para proclamar o Evangelho de Cristo. Igreja são aqueles que não têm vergonha de nada. O mundo não tem vergonha de ser o que são, de pregar o que acreditam. Mas há muitos cristãos que têm vergonha de ser o que dizem que são, em determinadas circunstâncias. Então, isso significa que a igreja é um conjunto de pessoas que foram chamadas por Deus. Para quê? Para anunciar ao mundo a mensagem que transformou suas vidas, a mensagem que tocou a sua alma, a mensagem que transformou o seu coração, a mensagem que mudou o seu rumo de vida, a mensagem que mudou todo o contexto da sua história. E é esta mensagem que nós temos que abraçar. Partindo deste conceito, meus irmãos, nós temos duas lições que são muito importantes. Primeira lição é que a igreja é formada por pessoas. E essas pessoas, e essa igreja é voltada para pessoas. Nós trabalhamos com gente. A nossa matéria são humanos. Humanos que precisam ter um encontro com Cristo. Humanos que precisam desesperadamente saírem do contexto em que estão, porque estão sendo violentados todos os dias e precisam de Cristo. Estão vivendo do jeito que estão, porque estão longe de Deus. Famílias estão do jeito que estão, porque Deus já não habita mais o contexto da vida dentro do lar. Mas a igreja tem também a missão de proclamar esta mensagem de Jesus. Quando proclamamos, somos perseguidos. Quem não é perseguido, alguma coisa está errada. De alguma maneira, cristão é perseguido. Seja espiritualmente, seja visivelmente, cristãos são perseguidos. É exatamente isso que a igreja de Cristo, ela importa então, com as pessoas. Não são os templos, não são as estruturas eclesiásticas formais. A igreja perseguida, ela adotou modelos de igreja diferente para cada contexto cultural.
para cada conjunto de restrições, para cada coisa imposta pelos governos, pelos sistemas religiosos, para cada circunstância de perseguição da própria sociedade. As igrejas perseguidas nesses países adotaram recursos onde eles puderam entrar da forma que pudessem para poder transmitir o evangelho salvador e transformador de Jesus. Na China, as igrejas evangélicas são completamente ilegais. Em um primeiro momento, os cristãos passaram a se reunir em cavernas, fábricas, em montanhas, lugares ermos, e eles jamais puderam imaginar aonde que eles iriam chegar. A igreja na China, de alguma maneira, eles têm sido uma forma assim, criativa. Tem um pastor lá que ele precisa receber em pública a profissão de fé e batismo, ele vai para a beira de um rio, e lá os ônibus vão chegando, e ele batiza e vai recebendo pública a profissão de fé, e o pessoal, do jeito que é batizado, já vai entrando no ônibus para ir embora. E ele passa o dia inteiro batizando e recebendo pessoas que se encontraram com Jesus. Coisa maravilhosa, né? Que bênção, que maravilha. Lá no Irã, a perseguição é muito forte. Os muçulmanos que se converteram ao longo dos anos entenderam que tem que cuidar uns dos outros. Cada um cuida um do outro. E eles vivem uma vida bastante secreta lá. Não podem se mostrar. Por quê? Porque os agentes secretos do governo estão de olho. Essa caminhada de discipulado pessoal dessas pessoas levaram, então, a igreja iraniana a dar muitos frutos. O crescimento dessa igreja, em cerca de 30 anos, conforme nós falamos aí, ela cresceu 900 vezes o seu tamanho inicial. Um exemplo clássico no Irã é o pastor iraniano Aiki Rosepian. Ele foi assassinado em 1994. E ele era conhecido por todo o país por ser um pastor voltado para o coração das pessoas. Ele ia em diferentes lugares visitando as pessoas, e às vezes ele viajava horas e horas, em meio à neve, em meio ao deserto, só para estar em cultos domésticos com as pessoas. Esse pastor, Aiki, ele foi assassinado justamente porque ele levantou a sua voz para um outro pastor que tinha recebido pena de morte. Um outro jovem pastor iraniano. E os dois foram mortos. Esses são apenas alguns testemunhos dos outros que já foram dados nesta noite aqui na igreja. E o grande desafio que nós temos hoje, meus irmãos, é de que, como cristãos brasileiros, a partir da palavra de Deus que nós temos nas mãos, entender o que é igreja e qual o papel que nós temos nesta história toda. E ao observar a realidade da igreja perseguida, do seu crescimento, vendo o que está acontecendo nos dias de hoje, muitas comunidades têm feito alguma coisa por esses povos. Nós percebemos que é possível cada dia alcançar os propósitos que Deus tem escrito na sua palavra para beneficiar a igreja. E aí eu falo um pouco sobre esse primeiro ponto. Agora eu quero falar sobre isso aí, uma palavra à igreja brasileira
mas muito rapidamente. A experiência do que Paulo passou perseguindo a igreja, mas que foi transformado lá no caminho de Damasco, quando ele teve um encontro pessoal com Cristo, e ele foi transformado por Deus e passou de perseguidor a perseguido. E eu posso então falar um pouco aí sobre esta igreja sofredora, para a igreja brasileira, e contar a experiência de Mohammed em semelhança a Paulo. E é uma pequena história e eu quero encerrar a minha mensagem com isso. Mohammed é um jovem muçulmano que foi treinado para pregar o islamismo no Sudão do Sul. Sudão do Sul é uma região onde tem mais cristãos, lá no país chamado Sudão. E ele foi para este lugar, alugou um pequeno quarto, que não tinha muitas comodidades, mas ele ficou ali, para pregar para cristãos e trazer esses cristãos ao islamismo. E ele, quando chegou lá, ele perguntou: o que eu vou fazer? Eu preciso conhecer os cristãos para pregar a cristãos. Então ele teve a infeliz ideia de começar a estudar a Bíblia Sagrada dentro do seu quarto, para poder conhecer dos cristãos e pregar aos cristãos e falar do islamismo. E ele então pegou uma Bíblia dos Gideões Internacionais, escrita em árabe, e começou a ler aquele texto a partir do livro de Mateus. E ele disse: eu vou gastar mais ou menos 1 mês, 2 meses para estudar este livro, mas eu vou saber tudo sobre os cristãos. Então eu estarei preparado para convertê-los. Foi o que ele fez. Quando ele leu o livro de Mateus, nada aconteceu aparentemente. Quando ele entrou no livro de Marcos, ele ficou um pouco balançado. Quando ele chegou no livro de Lucas, o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele lá no quarto, tocado pela graça de Deus, em prantos, ele caiu de joelhos, arrependido dos seus pecados. Ele fez uma coisa inédita. Ele entregou o seu coração a Jesus. 3 meses se passaram, ele voltou para a casa dos seus pais. Quando ele chegou na porta, o pai já estava com a cara fechada. E disse para ele: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não foi para abrir mesquitas, levar o islamismo àquelas pessoas? O que você está fazendo aqui? Era para você ficar lá uns 10 anos. Você já está em casa. E aquele jovem, então, ele olhou para o pai e disse o seguinte: pai, Deus apareceu para mim. E ele me disse que a verdadeira religião não é Maomé, mas é Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e que derramou o sangue, e que pagou um preço muito alto por nossas almas, e que a verdadeira religião é Jesus. E nesse dia eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, e eu sou hoje uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele falou: mas o que você está dizendo, rapaz? Eu sou o teu pai. Eu estou há mais de 40 anos no islamismo. Eu sou um agente, um religioso desse nosso projeto. Nunca Deus me apareceu e agora você está dizendo que Deus te apareceu? Ele olhou para o pai e disse: sim, pai. O Senhor Jesus me apareceu. E hoje eu sou, não servo de Maomé, sou servo do Senhor Jesus. E eu vim falar do amor dele para o Senhor. Aquele homem completamente endoidecido,
esbravecido com o seu próprio filho, chamou os filhos todos, a família toda, colocou aquele filho na frente, olha, aqui não é meu filho, e esse não é o teu irmão mais. E você está expulso de casa. E ele foi para a rua. Foi buscar os cristãos lá do Sudão do Sul. Não encontrou lugar para eles, porque eles ficaram com medo de receber aquele jovem, o Mohammed, em suas casas. Não, mas você não pode ficar aqui, a polícia secreta vai chegar e vai nos levar a todos, vai nos matar. E ele não encontrou lugar em lugar algum. Foi ser mendigo. Passou 3 anos mendigando nas ruas, nas sarjetas, dormindo nas marquises das lojas, comendo lixo. Um dia um pastor árabe passou pela rua e viu ele deitado. Jovem, o que você está fazendo aí? O que está acontecendo com você? E ele contou a sua história. Aquele pastor levou aquele jovem para casa. Deu roupas para ele. Ele tomou um banho. Arrumou um quarto para ele. Deu tudo para o Mohammed. O Mohammed ficou feliz da vida. Ele deu até a filha dele como esposa para o Mohammed. E gerou filhos. Se tornou um pastor do lugar. O tempo passou. Hoje o Mohammed trabalha lá no Sudão. Mas o pastor Mário Freitas, não sei quantos que conhecem o pastor Mário Freitas, ele foi missionário na China e hoje ele está trabalhando com uma missão chamada Mais, que é Missão de Apoio à Igreja Sofredora. E ele dá apoio de treinamento a pastores que estão nessas regiões. Ele vai até os locais e levanta fundos e ajuda esse povo de alguma maneira. E o que aconteceu? O Mohammed ficou lá no Sudão do Sul como coordenador para levar o pastor Mário aos lugares onde ele podia dar treinamento aos líderes que estavam naquela região. E certa vez, ele fazia todos os dias isso. Uma vez, quando Mohammed deixou o pastor Mário no hotel, disse para ele, amanhã então está combinado, 9 da manhã você passa aqui e nós vamos de novo a esse lugar que você disse que o pastor Mário nem sabia onde que era. E ele disse, olha, esse pessoal precisa de treinamento, nós precisamos ir para lá. No outro dia, o pastor Mário levantou de manhã, tomou o seu café, fez a sua devocional, aguardou o Mohammed. Deu 9 horas e Mohammed era um cara que chegava na hora. Deu 9 horas, deu 8 horas, o horário marcado ele nunca se atrasava. Mas deu 9h20 e o Mohammed não chegou. Deu 10 horas, ele não chegou. Deu 20 para as 11, ele não chegou. 11 horas, pastor Mário estava sentado na mesa do hotel, ali, onde tomaram o lanche. Ele viu Mohammed entrando pela porta. Mohammed estava todo quebrado, hematomas por todo lado, o rosto ensanguentado. E ele veio e se assentou ali junto com o pastor Mário. O pastor Mário, espantado, olhou para ele. Mas Mohammed, o que houve com você? E ele ria, ele dava risada. E o pastor Mário, aflito, conta o que aconteceu com você, rapaz. E ele olhou então para o pastor e disse, pastor, hoje eu fui sair de casa para vir para cá. E quando eu saí, 7 homens me cercaram. E me bateram tanto, mas me bateram tanto. As minhas costelas estão doendo. Eu estou com quebraduras, mas eu cheguei aqui. E eles me disseram uma coisa para mim. Hoje nós vamos ser misericordiosos com você. Nós vamos te dar 2 opções. Você nega o seu Cristo e volta para o islamismo, ou você deixa o país. E o pastor Mário perguntou para ele, o que você fez, Mohammed? Ele deu uma risada de novo. Eu não fiz nenhuma coisa e nem outra. Apanhei até o fim. Fiquei quase desacordado. Mas estou aqui. E o pastor Mário continuou. Mas Mohammed, desde quando? Isso aconteceu mais vezes? E ele disse,
Isso acontece de 2 em 2 semanas. Eles me batem assim. E ele foi um pouco mais longe. Ele diz, mas Mohammed, e a sua família? Como é que está? E ele dava risada. Ele falou, minha filha, pastor Mário, semana passada foi buscar uma coisa numa venda para a mãe dela. E quando ela estava voltando, os garotos adolescentes vieram com um tijolo enorme e jogaram nas suas costas. Ela está de cama até hoje. O pastor Mário ficou completamente enfurecido. Falou, isso não é possível. E a sua esposa? Aí ele não sorriu mais. Ele não sorriu mais. E ele disse assim, há 2 meses atrás, entraram 7 homens na minha casa. Prenderam os meus filhos no quarto. Me amordaçaram na sala. E abusaram sexualmente da minha esposa. Na minha frente. E eu não podia fazer nada. E a minha esposa gritava, você não pode, meu marido, negar a Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. O pastor Mário disse o seguinte para ele, Mohammed, recolha sua família. Recolha seus filhos, eu vou levar você para o Brasil. Você vai ser missionário lá em Foz do Iguaçu, tem árabe, você vai evangelizar árabe lá, vai falar do amor de Cristo, vai anunciar a mensagem salvadora. Você vai ser transformado lá. E o Mohammed, nesta hora, sorriu de novo e disse, pastor Mário, eu não posso sair desse país. Eu tenho que anunciar o evangelho para o meu povo. Há pessoas se convertendo. E eu preciso continuar falando do amor de Jesus. Porque este é o meu Senhor, este é o meu ideal. Aí o pastor Mário falou para ele, mas você vai morrer, rapaz. E ele sorriu de novo, ele disse, pastor Mário, eu já morri. Eu já morri para o islamismo, eu já morri para o mundo, eu já morri para o pecado. E agora, a vida que eu tenho é a vida que eu tenho em Cristo. E isto me basta. Eu vou ser enterrado atrás da nossa igreja lá. Se Deus o quiser. Há pouco tempo agora, a missão teve que proteger esse missionário Mohammed. Porque o presidente franqueou a vida dele para qualquer muçulmano que encontrá-lo pode matá-lo. Então ele teve que ser recolhido em algum lugar. Mas nesse lugar que ele está preocupado com a família dele, que teve que ficar lá onde está. Irmãos, eu quero deixar essa história para você. E dizer que, semelhante a Mohammed, Saulo encontrou com Cristo, Mohammed encontrou com Cristo e tiveram um ideal e morreram por este ideal. Viveram a vida se entregar para Cristo. O que eu tenho para dizer é que nós, brasileiros, não temos perseguição. Ninguém vai entrar aqui como metralhador e falar para você negar a Cristo. Vivemos num país livre. O nosso país não tem sinais de quadro de igreja perseguida. Nós somos uma igreja livre, pregamos o evangelho aonde quisermos, por onde formos, a qualquer lugar, em qualquer lugar podemos falar, livremente. Podemos pregar a qualquer hora, porque somos livres. Ninguém vai nos acuar com uma arma, pedindo para nós negarmos a Cristo. A igreja brasileira, ela só está com alguns vícios. Ela está viciada em homens. Ela está viciada em shows de igreja. Ela está viciada em saber o que vai acontecer na igreja para saber se ela vai ou não à igreja. Ela está indo à igreja e pedindo as mesmas coisas ano após ano. Entra ano e sai ano. E acontecem as mesmas coisas. Pessoas viciadas em shows. Pessoas viciadas em homens, não muitas vezes viciadas
em Cristo. Porque o meu motivo maior para vir a uma igreja é porque Deus vai estar lá. É porque o Senhor vai ser cultuado. E porque Ele vai tocar a minha vida. E porque Ele vai transformar o meu contexto. E porque Ele vai envolver a minha vida para que eu possa me tornar uma pessoa cada vez mais usada pelo poder e pela graça do Senhor. Há uma estatística que diz que pesquisaram numa parada gay qual a religião dos pais desses gays. Mais de 50% evangélicos. Foi feita uma pesquisa prisional no sistema prisional brasileiro e constatou que 70% dos presos são de procedência evangélica. Esses dados são dados para a gente se prostrar, colocar a nossa boca no pó e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Às vezes nós precisamos chorar diante de Deus mais do que fazer festa, como aqueles que disseram lá no Egito, fazendo um bezerro de ouro, dizendo: esse é o nosso Deus que tirou a gente do Egito. O Arão, preocupado com aquilo, falou assim: não, parem com isso, vamos sacrificar a Deus. E nessa hora Deus lá no monte falou para Moisés: Moisés, desce. É interessante que Deus manda Moisés descer, não no momento da idolatria, mas no momento da festa. E quando aquele povo devia estar vestido de pano, de saco e cinza, para adorar, para buscar, para honrar o nome do Senhor, estavam festejando, porque achando que Deus já tinha perdoado tudo que eles tinham feito. Assim muitas vezes estão pessoas. Perguntaram, uma repórter não evangélica, a autora da novela Salve Jorge: você sabe, essa entidade espírita aí, você colocou na sua novela, você está ofendendo 40% da população brasileira que é evangélica. Você sabia disso? Sabe o que ela respondeu? Ela deu risada e disse: a grande maioria desses que você está me falando são assíduos assistidoras do meu trabalho. O pastor Mário Freitas disse que ele foi colocado num lugar onde ele tem muita má notícia. E a vida dele é chorar e clamar e buscar a presença do Pai. Essa mensagem que eu trago para o seu coração é uma mensagem que não de negativa, mas de incentivo, para que a gente possa abrir o nosso coração, apoiar, orar, tomar conhecimento e dizer: Deus, o que eu posso fazer? Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe você e que você seja um instrumento nas mãos do Pai. E que se algum tipo de perseguição te bater, você possa dizer: eu levanto a minha bandeira, Jesus é o meu Senhor e o será por toda a eternidade. Dele eu jamais abrirei mão. Que Deus abençoe a nossa igreja. Amém.